Essa é uma apresentação da disciplina de redes de computadores 2 e a gente vai falar sobre mecanismos de segurança. Hoje, especificamente sobre IDS e IPS, que são dois mecanismos de segurança aí que andam praticamente juntos. O nosso grupo é Ana Vitória Menezes, Ivan de Oliveira, João Paulo Lucena e Samuel Luciano. Então, falando sobre do que se tratam os nomeados IDS e IPS. São componentes de segurança de rede que desempenham papéis cruciais na proteção contra ataques cibernéticos. Eles têm a capacidade de monitorar e analisar o tráfego de rede em busca das atividades maliciosas, além de tomar medidas para detectar e prevenir esses ataques. Então, nós temos aí IDS e IPS como mecanismos para termos a ideia do que está se passando na nossa rede, ter esse monitoramento sobre o que pode estar acontecendo de ataques, de acessos que são indesejados na nossa rede. Falando especificamente sobre IDS, nós temos a definição de IDS como Sistema de Detecção de Intrusões. Então, o IDS ele é um mecanismo de segurança que tem como objetivo principal identificar possíveis intrusões e atividades suspeitas na rede. Ele monitora continuamente o tráfego da rede em busca de padrões e assinaturas conhecidas de ataques ou comportamentos anômalos. Então, nós temos uma pré-definição do que são esses comportamentos anormais ou ataques da nossa rede, definidos para o IDS, uma pré-definição passada pelo administrador da rede, para que ele possa monitorar e identificar os momentos, né, do dia aí da nossa rede em que acontecem coisas semelhantes a esses ataques que ele já tem pré-configurado. Nós temos listadas 5 principais características aí do IDS, que são, ele pode ser implementado em diferentes níveis da rede, como o perímetro da rede, segmentos internos ou até mesmo hosts individuais. Então a gente tem essa flexibilidade de implementação desse mecanismo de segurança na rede. Um segundo ponto, analisa o tráfego da rede em tempo real e compara-o com o conjunto de regras e assinaturas conhecidas de ataques. Então, essa análise, esse monitoramento da nossa rede, ele é feito em tempo real e, como eu disse, ele é comparado com assinaturas e outras regras que já são pré-definidas, de ataques pré-definidos para que ele seja monitorado e identificado alguma coisa semelhante para que possa ser identificada como um ataque. Como terceiro ponto, ele gera um alerta para notificar os administradores da rede sobre uma possível intrusão. Então, ele não tem uma ação imediata, né, sobre essa identificação de ataque, mas ele gera um alerta imediatamente para os administradores da rede. Como quarto ponto, e também complementando esse que foi dito acima, não toma ação direta para impedir os ataques, mas fornece informações valiosas para a equipe de segurança agir, que é justamente o que eu falei, ele monitora, mas ele não age. E quinto e último ponto, não evita ativamente os ataques, mas alerta os administradores da rede sobre atividade maliciosa em tempo real. Então, assim como o monitoramento ele é feito em tempo real, o próprio alerta aos administradores também é feito em tempo real. Então, ele não tem essa. Ele não evita ativamente, como está dizendo, mas ele faz o alerta bem em tempo real mesmo. Bom, falando sobre o desenvolvimento do IPS, que é o Sistema de Prevenção de Intrusões, ele é bem semelhante ao IDS, na verdade ele é uma evolução, com recursos adicionais para bloquear ou mitigar ativamente ataques cibernéticos identificados. Então, ele monitora o tráfego da rede, assim como o IDS, mas ele também é capaz de tomar ações para impedir que os ataques sejam bem-sucedidos. Então, essa diferença, né, do IPS para o IDS é que, além de ter essa ideia de monitoramento, ele também tem a ideia de prevenção, que é agir contra esses tipos de ataque. Como características do IPS, nós temos que ele é geralmente implantado próximo à borda da rede, onde pode atuar como uma porta de entrada para o tráfego de entrada e saída. Então, é um pouco menos flexível, né, essa implementação dele na rede, porque ele tem que estar em um nível onde ele pode realmente atuar como uma barreira, né, para esses tráfegos indesejados. Uma segunda característica dele é que ele tem vantagem sobre o IDS de poder bloquear ativamente esse tráfego malicioso e prevenir a exploração de vulnerabilidades conhecidas. Então,
É igual eu falei, nós temos aí uma permissão para agir ativamente sobre esses ataques que são identificados, o que no IDS nós não temos. Terceiro ponto, alguns exemplos são bloquear conexões de IP ou portas específicas, rejeitar pacotes mal formados, desativar conexões suspeitas ou enviar comandos de redirecionamento para roteadores. Então, todos esses citados são alguns exemplos, né, que o IPS pode tomar aí para como ação mesmo para mitigar esses ataques que a gente identifica na rede. Ele protege contra varreduras de portas, ataques de negação de serviço, ataques de força bruta, exploração de vulnerabilidades conhecidas, intrusões internas e outros tipos de ataques aí que podem ser identificados. Ele pode agir de forma automática e imediata, impedindo que o ataque seja bem sucedido ou minimizando o impacto do ataque em potencial. Então, como eu disse, além de poder monitorar, ele também pode impedir esse ataque aí de forma automática. Ele já pode agir mesmo em tempo real para mitigar esse ataque. E além disso, ele pode fornecer informações detalhadas sobre os ataques detectados, permitindo que os administradores tomem medidas corretivas e atualizem suas defesas. Então, também é uma outra função que o IDS também compõe, que é trazer essas informações detalhadas sobre o ataque e sobre o que pode ter sido identificado como um ataque, para os próprios administradores tomarem medidas logo após essa identificação. Nesse próximo slide, nós temos uma imagem comparativa, né, do IDS e do IPS, isso comparando mesmo a forma de implementação na nossa rede. Lado esquerdo nós temos IDS, lado direito IPS. Sobre o IDS, nós podemos identificar que nós temos o acesso, né, do ataque através da internet, pode passar por um firewall e acessar o nosso switch, que é a próxima camada. E o nosso switch ele vai fazer o envio dessa informação para o IDS. Então, através do switch, nós vamos ter a comunicação com o IDS e esse IDS ele vai levar a nossa mensagem, né, de monitoramento para a nossa rede. Então, a gente tem essa comunicação aí que já chega no nível do switch. Ao contrário do IPS, que do lado direito nós podemos ver, ele tem a identificação do ataque que passa pela internet, pelo firewall, só que logo após o firewall nós já temos a identificação ali do IPS, que vai entrar com uma barreira que vai poder agir contra esses ataques antes que chegue no nosso switch, na nossa camada ali do switch. Que é justamente o que foi falado nos slides anteriores. O IDS ele é um pouco mais flexível relacionado a qual camada da rede nós temos essa implementação. Quanto ao IPS, é mais interessante que ela seja feita mais próxima ali do firewall para ser como se fosse uma porta mesmo, como tinha sido dito, para que ele possa barrar esses ataques, né, como um mecanismo de segurança. Bom, nesse slide nós temos uma comparação entre IDS e IPS. Então, sobre IDS nós temos o principal objetivo, que é detectar ações maliciosas e não agir sobre elas. Análise e monitoramento, ele monitora o tráfego da nossa rede, buscando padrões para que ele possa entender um ataque, né, através de regras pré-definidas. Ação reativa, ele não toma uma ação direta, então a ação que ele gera é somente um alerta para os administradores para que eles tomem medidas corretivas. Implementação, que no IDS é bem flexível, pode ser implementado em diferentes níveis da rede. Detecção da atividade maliciosa, ele identifica padrões correspondentes a ameaças. E informações para investigação, fornece essas informações posteriores ao nosso administrador para que ele possa identificar a origem da intrusão. Sobre o IPS, nós temos um objetivo que é prevenir os ataques, bloqueando o tráfego. Ação proativa, ele toma as medidas ativas para bloquear esse tráfego, ele pode tomar essas medidas aplicando regras de segurança já pré-definidas. Resposta em tempo real, ele atua de forma imediata para impedir esses ataques. Implementação, que é uma implementação um pouco mais rígida, né? Geralmente é implantada próximo à borda da rede. Bloqueio de tráfego, pode bloquear conexões de IP, pode bloquear e rejeitar pacotes mal formados. Então, ele pode fazer esse bloqueio livremente, ao contrário mesmo do IDS, que só vai trazer para a gente monitoramento. E sexto, prevenção de exploração de vulnerabilidades.
Ele é capaz de identificar e bloquear esses ataques, né, conhecidos como uma exploração de vulnerabilidade em tempo real. Então, esse bloqueio também ocorre em tempo real, assim como o monitoramento do IDS. Nesse slide você pode ler uma pergunta que fizemos para você avaliar o conhecimento que você teve durante esse aprendizado, e no próximo slide você terá a resposta dessa pergunta. Bom, por hoje é isso sobre IDS e IPS. Em caso de dúvida, pode entrar em contato ou nos questionar sobre quaisquer dúvidas. Obrigada.